Olá, amigos internautas, aqui estamos. Hoje é terça-feira e são 20 horas. Nesse dia e nesse horário, a gente está sempre por aqui. Terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente tem para receber convidados, convidadas e assuntos importantes serem tratados em entrevistas aqui no nosso estúdio do OG Notícias. OG Notícias, o nosso endereço no Instagram, onde milhares de pessoas nos acompanham. Estamos também no outro canal, que é no YouTube, lá no Oeste Goiânia Notícias. Nossos cumprimentos a tantos milhares que nos acompanham nesse instante. E hoje, mais um assunto importante será tratado aqui. A gente recebe uma pessoa importante, está à frente de um órgão que tenha uma grande importância para Iporá e para a região. Chamamos a atenção de todos para a nossa entrevista a partir de agora com ela, a Laiane Souza de Almeida Cunha, que é responsável pelo PAV. O PAV é o Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal em Iporá. Fica ali na rua Esmerindo Pereira, é um órgão importante que atende os contribuintes, atende a população em geral. Ela, Laiane, é a nossa entrevistada de hoje, porque nós vamos falar de um evento dessa semana, falar do órgão, claro, mas falar especialmente de um evento dessa semana, que vai ser depois de amanhã, quinta-feira, uma palestra que trata aí sobre a declaração do imposto de renda, já que estamos no período para isso. Recebo com satisfação a Laiane. Boa noite, Laiane. Boas-vindas. Boa noite, Valdeci. Boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui no OG Notícias, um Instagram de tanta importância, né, no nosso município de Iporá e toda a região. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui hoje explicando sobre o PAV, Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal. Isso, Laiane. Vamos falar aqui sobre o PAV, o órgão importante. Atende não é só Iporá, não. Daqui a pouco vocês vão ouvir ela falar que tem atendimento aí para a região, para os contribuintes aí da Receita Federal. Laiane, anos atrás, reclamava-se muito da dependência que Iporá tinha do órgão da Receita, que era lá em São Luís. Ainda é, mas isso mudou. Hoje, 4 anos depois, Laiane, a realidade é outra. Nesse dia, agora 15, depois de amanhã, vai completar 4 anos do PAV em Iporá, que é o Posto de Atendimento Virtual. Vamos iniciar a entrevista falando dessa palestra que vai comemorar, Laiane, quinta-feira, os 4 anos do PAV em Iporá. Fale para nós aí sobre essa palestra, onde ela vai ser, quando e o conteúdo. Inclusive, Valdeci, e em São Luís, hoje é igualzinho em Iporá. Não tem agência mais, mas tem o PAV de São Luís, né? Então, muitas agências estão fechando. Isso eu tive até informação do próprio delegado. Ele falou que, inclusive, a agência de Goiás também seria fechada. Então, essa parceria entre Prefeitura e Receita está sendo importante para evitar o deslocamento das pessoas, né? Então, nós temos aqui essa importância do PAV nos municípios, não só em Iporá, mas em todos. Então, São Luís hoje também é PAV. Mas nós temos agora, quinta-feira, depois de amanhã, uma palestra sobre declaração de imposto de renda. E nós tivemos uma importante parceria com a equipe da Receita Federal, que vão vir justamente para tirar todas as dúvidas das pessoas que querem falar sobre esse assunto de declaração de imposto de renda. Estamos aí na fase final, né? Começou dia 17 de março e vai até 30 de maio, último prazo. Mal do brasileiro deixar para a última hora. Sempre assim. Mal do brasileiro. Mas a gente está aqui, faltando aí 15 dias, ainda vai dar tempo de tirar dúvidas se alguém tiver alguma dúvida, né? Muito bem. E ela falava sobre a questão de hoje o PAV de Iporá equiparar a São Luís, porque lá também é PAV. A gente recorda, Laiane, daquele tempo, antes de 4 anos atrás, que os contadores tinham que ir lá em São Luís para resolver as questões dos comerciantes, dos empresários. Levar o malote, ir lá para a Receita, agendamento, para ser atendido. Hoje não tem nada disso mais, porque nós temos esse posto de atendimento virtual na nossa cidade. Agora, falando mais da palestra, no final a gente fala outra vez, vai ser lá no próprio local, que é na rua Esmerindo Pereira, não é isso? Lá tem uma sala. Nós temos um prédio ao lado do PAV, que foi emprestado para nós, para essa palestra. Então, assim, é bom também ser próximo para as pessoas também, quem não conhece, né? O PAV está logo ao lado, na rua Esmerindo Pereira. A palestra será no número 761 e nós estamos no número 751. À noite. À noite, às 19 horas. Nós temos, assim, a questão as pessoas trabalham o dia todo, às vezes pensam assim, não, eu não vou durante o dia, o patrão não me libera, acontece alguma coisa. Então, sim, fizemos à noite para poder atender o maior número de população possível. Gratuito, é claro. Gratuito, claro.
claro, gratuito, começa às 19 horas, né? Teremos certificado, né, de conclusão do curso, ao final, terá um certificado para todos que participarem. E com essa palestra, o PAV vai festejar aí o aniversário de 4 anos em Iporá. Estamos no Instagram, entrevistando ela que é responsável do PAV em Iporá, Laiane Souza de Almeida Cunha. Nossa transmissão tem apoios do Laboratório Bioanálise. Laboratório Bioanálise tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados médicos. Laboratório Bioanálise está em Porá, na Avenida Pará, número 365, e faz coleta também em Amorinópolis, Jalpaci e Piranhas. Essa transmissão tem apoio do Posto Rede Parceirão, que tem o combustível que te leva mais longe pelo menor preço. Atende você em Islândia, ali nas margens da GO 060, e também em Porá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. BioEnge Soluções Ambientais, você contacta pelo 649-9623-5621, Maiara e Wendel, a serviço da região. Temos apoio na nossa transmissão do Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região e está há mais de 40 anos servindo toda a família. Tem amplo estacionamento e você pode pedir pelo WhatsApp. Anote aí, 649-8154-1495. Você pede e verá que o Baratão é realmente o campeão de preços baixos. Laiane, o PAV da Receita Federal, que funciona em Porá, eu sei que ele tem muitas atribuições, mas queremos agora saber se está lidando também com as declarações do imposto de renda. Já que estamos tratando aí de palestra, o PAV está diretamente ligado à declaração do imposto de renda? Então, tem muita gente que tem dúvida, né? Eu preciso declarar, não preciso declarar, alcancei o teto, não alcancei o teto. Então, a gente está ali para tirar essas dúvidas. Porque esse ano aumentou para R$ 33.888 o rendimento tributável. Então, dá mais ou menos 2 salários mínimos por mês, ainda tem a questão do 13º, né? Então, assim, tem gente que pensa, será que eu alcancei o teto ou será que eu não alcancei? Porque se alcançou e não fez, e fazer fora do prazo, o CPF fica pendente. Aí tem a questão da multa que paga também, que não é barato, né? Então, assim, se a pessoa tem dúvida, precisa declarar, não precisa declarar, a gente está ali, faz o acesso do Gov, a gente verifica no rendimento tributável se a pessoa alcançou o teto. Então, tem gente que pensa assim, mas é só a questão do rendimento? Não, tem a parte rural, tem imóveis, e se você tiver acima de 800 mil em imóveis, você tem que fazer declaração. Tem também um dos que mais, às vezes, o pessoal mais jovem faz muito, aplicação em bolsa de valores. Então, independente, se ele falar assim, mas eu tive prejuízo, sim, mesmo se você teve prejuízo, você tem que declarar que você mexeu com corretora. Entendeu? Então, assim, é uma obrigatoriedade hoje também de fazer a declaração de imposto de renda. Então, ficou dúvida, pode nos procurar que a gente tira essa dúvida. Então, o PAV funciona no sentido de orientações. Não faz declaração e nem recebe declaração, mas presta informações. E, por isso, torna-se, claro, muito importante. Laiane, a Receita Federal em Porá é um órgão voltado só para o contribuinte ou ela serve o cidadão de uma forma geral? Nós estamos falando aqui muito em contribuinte. Mas e o cidadão, esse cidadão que não é contribuinte do dia a dia, talvez para emissão de documento, o PAV tem alguma utilidade nesse sentido? O PAV, ele auxilia muito no acesso do Gov, né? Eu brinco com as meninas, falo que é as meninas do Gov, porque eu falo que Gov, nos últimos 2 meses, ultrapassou até a quantidade de atendimento em relação a CPF. O nosso principal era sempre CPF. CPF. E esses 2 últimos meses foi acesso Gov, passou até a quantidade de CPF que a gente atende, porque a gente recebe um relatório mensal da Receita Federal e informa quais os atendimentos que a gente fez e a quantidade total. Então, assim, o Gov, ele dá abertura para outros órgãos, entendeu? Então, hoje o Gov, ele não serve só para a Receita Federal. Tem muita gente que vai lá e fala assim, eu vim fazer o Gov para mim fazer minha declaração de imposto de renda, que hoje a gente tem a pré-preenchida, né, através do Gov. Então, tem muitos contadores que encaminham para nós, para a gente estar auxiliando o contribuinte a arrumar essa senha do Gov, ou recuperar, ou fazer, né? Então, e o Gov, ele não serve hoje só para a Receita. Ele dá abertura para INSS, Detran, carteira digital, carteira de trabalho, IBAMA. Então, tudo, até concurso público hoje, Enem, usa o Gov.
Então, assim, esses outros órgãos relacionados ao governo federal, a gente pode estar ajudando, mas a gente não conclui um serviço. Por exemplo, você olha um processo para mim no INSS? Não. Então, assim, a gente auxilia a fazer o acesso do Gov para ela procurar o advogado ou o próprio INSS para concluir o atendimento dela, né? Se lida com o Gov, então está ligado a todo cidadão brasileiro. Tá. Ela falou aí, inclusive, no Enem. Enem. Até no Enem, quer dizer, até os estudantes... Concurso público. Para resolver uma situação de Enem, acessar o .gov, pode usar lá. Vocês estão lá com uma equipe boa para atender, para informar. Muito boa. Então, assim, a gente tem como se diz as meninas, a gente até aprendeu as manhas do Gov, né? Então, a gente sabe que para uma validação facial, a gente precisa de um lugar claro, um celular com a câmera boa, entendeu? Então, e surge problema. Isso né? ajuda muito. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu tentei em casa até falar, chega, não consegui. Chegou aqui, vocês deu conta? Não, porque a gente já consegue ali, com jeitinho, já estamos treinadas com o Gov. É isso aí, nós estamos falando do PAV. O PAV, que é o Posto de Atendimento Virtual em Iporá. Vamos frisar bem aqui o endereço do PAV em Iporá, já que nós estamos vendo aqui que é um órgão que atende todo mundo, não é só o contribuinte. Fica na rua Esmerindo Pereira, bem no centro de Iporá. Para usar aqui, Laiane, um ponto de referência, nós podemos falar assim que está abaixo do Esplanada Hotel. Nós podemos falar que está de frente à Speed, a Raízes Lemes. Raízes Lemes. Acima da Drogaria Brasil. Acima da Drogaria Brasil, para ficar fácil para você identificar onde está em Iporá o PAV, o nosso posto de atendimento virtual, que pode servir não só ao contribuinte, mas pode servir para você, cidadão comum. Agora, falando de um modo geral, vamos falar aqui, Laiane, quais são as atribuições do PAV em Iporá de um modo geral? Então, até trouxe um panfleto, vou deixar aqui. Nós estamos agora esse mês aproveitando o aniversário do PAV para a gente estar divulgando bastante sobre os nossos atendimentos. Então, a gente quer estar entregando, em parceria com a gestão, né? A prefeita viu essa questão da gente estar divulgando mais, porque tem muita gente que ainda chega lá e fala assim, nossa, nem sabia que existia o posto, nem sabia quanto tempo vocês estão aqui. Então, a gente fez o panfleto para a gente estar entregando em toda a cidade, com todos os atendimentos que a gente realiza, de uma forma mais informal, né? Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, CPF, mas o que faz o CPF? Então, a gente está fazendo esse panfleto, né? A gente fala aí, sobre a verificação do CPF, que o CPF em si não é só o CPF ativo. Tem o CPF que pode estar pendente, suspenso, cancelado. Tem gente que já pensa assim, CPF cancelado é porque morreu, né? Não é. Tem a parte de... Pode estar vivo e o CPF cancelado. Justamente, pode. Então, tem sim a opção de titular falecido, né? Essa opção sim vai estar realmente morreu. Mas, então, acontece situações que a gente tem que montar um processo para resolver a situação dele. Então, nós temos aí a certidão negativa, né? Que tem muita gente que às vezes precisa dessa certidão negativa ou para vender um imóvel, o cartório pede muito, ou também, às vezes, por um processo seletivo, ou por um concurso. Então, realmente, a certidão negativa é essencial. A PGFN, que é a Procuradoria Fazenda Nacional, né? A declaração de imposto de renda, o acesso Gov, cópias de declaração. Aconteceu já várias situações assim. A pessoa precisa de cópia de declaração de ITR, muito antiga, para provar que ela teve uma terra. Para quê? Para dar entrada numa aposentadoria. E a gente consegue, a gente monta um processo, envia para a Receita e consegue essa cópia de ITR para a pessoa. Ou até mesmo de quem já morreu, entendeu? A gente consegue também, tendo ali um inventariante ou um representante da pessoa para poder solicitar essa cópia de declaração, de ITR. E verificar também as pendências, como eu coloquei aí. Então, todas as pendências relacionadas à pessoa física, tem a parte de pessoa jurídica também, né? Que a gente fala muito sobre o MEI, sobre microempresa. Tem gente que, às vezes, deixa de pagar algumas coisas e acaba a dívida do CNPJ indo para o CPF. Então, tem toda essa situação que a gente verifica ali. É uma lista de coisas importantes aqui que estão previstas lá para o atendimento no PAV em Iporá. Agora, Laiane, deixando Iporá e falando de região, onde a gente sabe que o PAV atende, vocês vão até cidades também, vamos falar disso agora. Os moradores da região chegam também aqui em Iporá para serem atendidos no PAV. Eu quero te perguntar sobre essa regionalização do atendimento. Estende até quais municípios? E vou mais longe, nós sabendo aí que o PAV está se tornando regional na atuação, eu quero te ouvir sobre os deslocamentos também que vocês fazem para outras cidades. Fale sobre isso e a área geográfica até onde vocês atendem. Vamos lá.
quando a gente iniciou aqui no município de Iporá, eu percebi muito a demanda de municípios da região. Muito. Cidades vizinhas. Relândia, Diorama, Japaci, várias cidades. Então, assim, com essa demanda, eu pensei assim, às vezes tem muita gente que não tem a condição de vir até o município, né? Às vezes a pessoa precisa resolver o problema, a gente tem um telefone WhatsApp, falar assim, olha, eu não tenho condição de ir, tenta resolver pelo telefone para mim. E muitas vezes não é conclusivo um atendimento pelo telefone. Não consegue. Aí foi onde o município de Iporá foi idealizador do projeto. Nós criamos o projeto itinerante. Então, a gente entrou em contato com alguns municípios Levar o PAV. em 2023 e a gente teve uma aceitação tremenda. O primeiro município que a gente foi em Arenópolis. O pessoal, inclusive, foi até da Câmara dos Vereadores, que entrou em contato. Muitos vereadores vinham aqui, né, trazer pessoas para poder levar o atendimento. E um dia a gente conversando, falou assim, vocês podiam ir lá. Mais fácil. Aí eu falei assim, olha, se você divulgar na cidade, né? Criar uma mobilização. Vocês têm condição, às vezes, de vir buscar, ou como que fica e tudo. E aí foi criando o projeto, né? Aí foi em Arenópolis, a gente já foi em Palestina, Diorama, Israelândia, Amorinópolis, Montes Claros. Gente, Montes Claros nós fomos em 3 pessoas atendentes no dia. Nós atendemos 142 pessoas em um dia de serviço lá. Porque, assim, Montes Claros pega muito distrito, muito. Então, assim, foi tremendo o atendimento, foi muito bom. O vice-prefeito lá entrou em contato conosco, levou a gente, disponibilizou o motorista para vir buscar. Aí lá a gente tem tudo por conta da prefeitura, até o local, os computadores, tudo por conta. A gente vai lá só para realmente prestar aquele serviço. Então, foi uma aceitação muito boa. Então, um projeto idealizado por nós mesmos aqui do PAV de Iporá. Foi muito bom. Imagina aí, se foram 140 e tantos, teriam que vir aqui. E vocês, ao irem lá, facilitou para quase 150 pessoas. Muito bom. Foi. Esse projeto está em andamento. Está em andamento. Está em andamento. Inclusive, assim, a gente teve um reconhecimento, né, por parte do delegado. Né? O delegado, o meu supervisor Gervani, José Alves. O delegado da Receita Federal. Da Receita Federal, Djalma Lustosa. Então, assim, eles fizeram um evento em Goiânia, em dezembro, acho que do ano retrasado. E me deram a oportunidade. 30 minutos de fala. Você contou o projeto aqui, até então um projeto piloto. O projeto piloto. E hoje está sacramentando por aí. Até a própria Receita Federal, os outros supervisores nossos não sabiam do projeto, ficou encantado com o projeto. Então, nós tivemos o único município que teve 30 minutos de fala no dia, de todos os PAVs que estavam lá, foi o município de Iporá. Vocês inovaram, então. Inovamos. Uhum. Eu acho assim que a gente leva... E por Goiás afora estão copiando isso. Então, não, eles falaram, a própria Receita Federal, que antigamente, eu não lembro da época, eles tinham um ônibus, que a própria Receita fazia isso. Uhum. Eles pegavam o ônibus, né, e iam nos municípios, porque assim, eram poucas agências, mas ele mesmo falou, Laiane, hoje nós não temos nem funcionários para fazer isso. Então, assim, diminuiu muito os funcionários deles. Então, assim, hoje eles não conseguem mais fazer esse atendimento. Então, eles que lembrou muito a época da cidadania fiscal que a Receita Federal fazia. Então, assim, nosso projeto foi idealizado, né, por nós aqui de Iporá, mas tivemos muito respaldo da parte deles. E eles estão planejando lá, certamente, para multiplicar isso pelo interior de Goiás, certamente. Nós somos aqui exemplo para a região, né? Inclusive, o PAV de Iporá é o pioneiro do estado de Goiás. Nós somos o primeiro a ser implantado, né? E outros municípios, quando foi para ser implantado, veio a Iporá para conhecer a parte prática, né? Porque uma coisa é sei lá na agência. A agência trabalha de outra maneira, são servidores da Receita. Eles, às vezes, possuem um acesso um pouco maior que o nosso, né? Como servidores da prefeitura. Mas, assim, eles vieram aqui e a gente se tornou exemplo para outros municípios. Nós recebemos Caiapônia, Mineiros, Jussara, Quirinópolis e, acho que, Pontalina. Nesse sentido, é bom informar, né, Laiane, que você é funcionária da Prefeitura de Iporá. A Laiane já atuou na área de serviço social, tem formação na área de assistência social e é graduada também em administração de empresa. E é funcionária efetiva, cedida para ser responsável pelo PAV. Quer dizer, é uma atuação que a gente imagina permanente aí a serviço da Receita Federal em Iporá. Estamos aqui entrevistando a Laiane Souza de Almeida Cunha, que é responsável pelo posto de atendimento virtual. Estamos gratos a tantos milhares que nos acompanham na nossa transmissão. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna,
que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E agradecimentos aos empresários que apoiam essa transmissão. Estão conosco o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região e está há mais de 40 anos servindo toda a família. Tem amplo estacionamento e você pode pedir pelo WhatsApp. Anote aí, 649-8154-1495. Você pede pelo WhatsApp, é atendido e você verá que, de fato, o Baratão é o campeão de preços baixos. BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. O contato da BioEnge, 649-9623-5621. Maiara e Wendel, a serviço da região. Posto Rede Parceirão tem um combustível que te leva mais longe e pelo menor preço. Atende você em Israelândia, nas margens da GO 060 e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Laboratório Bioanálise, análises clínicas, que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Laboratório Bioanálise no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem também serviço de coleta em Amorinópolis, Jalpaci e Piranhas. Voltamos a falar com a nossa entrevistada de hoje. Ô, Laiane, em fevereiro passado, nós vimos aí o PAV atuar numa parceria aí com a gestão municipal. Eu vi vocês junto com a Equatorial e vi vocês em evento lá na Feira Coberta. Parecia um evento diferente até dos propósitos que o PAV tem. Mas esse órgão de vocês foi para lá dentro do evento e fez ali sem atendimento. Quer dizer, pegou carona num outro assunto e lá vocês fizeram quase 100 atendimentos. Eu quero te ouvir agora sobre as parcerias que são possíveis em torno de eventos. Quero saber se isso está frequente e em que condições pode haver aí outras parcerias, já que deve ter alguém te ouvindo falar aqui e imaginando uma parceria. Claro. Nós tivemos lá a pedido da gestão municipal e em convite da assistência social, né? A Priscila nos convidou, perguntou, Laiane, vocês podiam estar realizando atendimentos, vai ter outro balcão de atendimento? Falei, claro, nós estamos à disposição. Levamos nosso atendimento, ali nós fizemos mais ou menos quase 100 atendimentos. Fizemos processo ali de CPF, mulheres que às vezes tiram um sobrenome, colocam sobrenome, né? Então tem que ser montado um processo com isso. Então a gente conseguiu ali fazer esse procedimento também. E a gente percebeu que levar para dentro da cidade também é importante. Porque às vezes a pessoa não tem mora um pouco longe, ou às vezes aproveita que está ali com toda a documentação, fala, não, então já olha essa situação aqui para mim, vê, eu ia lá, mas não deu certo e tudo. Então a gente levar ali para aquele momento foi importante. Nós, inclusive, por exemplo, teve um evento do Sindicato Rural, há pouco tempo, na pecuária. Então, não fomos, mas assim, nós somos abertos. Eu fiquei Poderia sabendo... ter sido uma oportunidade. Sim, inclusive eu percebi que fizeram emissão de documentos da SIM Nacional, né, da nova RG agora. Então, assim, essa SIM Nacional é muito boa para nós também, porque você arrumou a sua nova RG, você arruma o CPF também. Hoje você não é de forma separada, porque ela é uma carteira de identidade nacional. Ela nem vem o número da RG mais, ela vem só o CPF. O PAV faz isso? Hoje, não, o VaptVupt é um parceiro nosso. Tá. Isso, é um parceiro nosso. Não está nessa lista. Não está nessa lista, não. Então, assim, ele não faz essa emissão desse documento. Mas nós estamos à disposição, por exemplo, do sindicato, de outros sindicatos, de outros eventos. Se vão fazer atendimento à população, o PAV está à disposição para estar se deslocando e sentar lá e fazer o atendimento à população, né? Levar para mais perto o atendimento. Então, assim, é um objetivo nosso até fazer mais parcerias possíveis. Muito bem. E nós estamos falando aqui de tantos serviços prestados. Você falou um pouco aí do endereço da estrutura lá, mas quero te ouvir mais sobre a estrutura do PAV em Porá, Laiane. Quantos servidores tem? Parece que tem um veículo, né? Eu vi uma postagem aí que tem o PAV, parece que tem um veículo. Eu quero te ouvir sobre isso e qual é a estrutura realmente da qual o PAV se serve para atender os contribuintes. Hoje nós estamos num prédio alugado pela prefeitura, né? Um prédio que tem um amplo espaço para atendimento à população. Nós somos em 3 servidoras. 2 delas são capacitadas também pelo SEBRAE, além da Receita Federal. Todas da prefeitura? Todas servidoras efetivas da prefeitura. Todas. Então, assim, uma delas está se deslocando agora para a sala só do empreendedor, porque querem colocar de forma exclusiva para atender o pessoal que trabalha com o MEI, né?
mas tem eu e mais uma outra moça. A gente sabe a situação da prefeitura em relação ao funcionário, então a gente está tendo esse prazo aí, mas futuramente quero ver se a gente consegue mais uma servidora para estar com a gente, pelo menos 3 atendentes, porque eu não quero deixar, por exemplo, a gente vai fazer nem que seja esse evento na Equatorial mesmo, foi uma para lá e outra ficou lá, a gente não fecha, né? Então a gente não quer nunca fechar o PAV de Porá para poder atender fora. Então a gente sabe que precisa de ter uma lá dentro para uma ficar externa. Na hora que você estiver deslocado para uma cidade da região, que o PAV de Iporá não feche. Não fique desassistido. E nós temos sim um veículo, né? O nosso delegado, Djalma Lustosa, delegado da Receita Federal, reconheceu o nosso serviço do PAV itinerante e numa conversa com ele eu falei assim, eu fui lá para pedir uma coisa e no final pedi outra. Ele sentou comigo, a gente conversou, eu falei assim, olha, eu queria notebook para a gente poder fazer o projeto do itinerante. Aí ele falou assim, Laiane, tá mais fácil eu te dar um carro do que um notebook. Eu falei, não, então me dá um carro. Aí ele falou assim, pode protocolar que eu te dou um carro. Então foi essa situação. Ele falou assim, tá mais fácil, porque a apreensão da região de Goiás é diferente da apreensão do Paraná, né, fora. Ele falou assim, Laiane, eu não apreendo muito notebook. A gente aprende celular e carro. Aí eu falei, então eu vou pedir um carro. Ele, não, pode pedir então. Aí ele colocou à disposição o carro para nós. A visita ficou melhor do que você pensava. Ficou bem melhor. E o veículo, claro, usa aí nesses deslocamentos na região. Toda a região. Fica muito importante. Fica. Mas, assim, quando vamos, tem a importância do município que nos convida, né? Então, quando vamos, o município arca com a nossa despesa. O deslocamento, Isso, o nosso deslocamento, né? E ali vê uma estrutura para a gente. Então, a gente vai com o nosso atendimento mesmo. A Laiane está sendo a nossa entrevistada. A Laiane Souza de Almeida Cunha, a responsável pelo posto de atendimento virtual da Receita Federal em Iporá. Ô, Laiane, eu estava na Câmara Municipal de Vereadores, foi no mês passado. Eu estava lá no recinto assistindo a sessão e, de repente, chamaram você à frente. Era a ocasião ali de entregar para você uma moção de aplauso. A iniciativa, eu percebi naquele dia, que era do vereador Cássio Lara. Entregaram lá uma moção de aplauso para você e que foi dito que estava ali representando o serviço do PAV em Porá, um reconhecimento por o trabalho que esse posto da Receita Federal faz em Porá. Aí, quando se faz uma moção de aplauso, aí alguém vai pensar, então está tudo bom, não precisa melhorar. Eu quero te perguntar agora sobre planos futuros. Certamente vocês não estão acomodados com isso. Que projetos, que metas que ainda o PAV tem para o futuro, procurando melhorar, mesmo que já haja essa moção de aplauso? Foi importante para nós, né? O reconhecimento da Deu moção uma motivada, de aplauso. né? Motiva, não motiva? Foi bom, agradeço ao vereador Cássio Lara e toda a Câmara, né? Que aprovou o projeto dele de estar disponibilizando essa moção de aplauso para nós. Então, assim, é muito importante para a gente explicar também para a população o quanto a gente atende. A Delegacia da Receita Federal de Goiânia, ela é incluída 150 PAVs. 150 PAVs. Nós recebemos um relatório todo mês, Valdeci, dos nossos atendimentos. Eles encaminham, eu vejo o nosso e vejo de todo mundo. Inclusive, todo mundo vê o nosso. A delegacia, nós fazemos em média de 1.500 a 1.800 atendimentos por mês. 3 funcionários ali dentro. Então, assim, e nós ficamos em primeiro lugar de todos os outros municípios. Já tem vários meses que a gente está ficando em primeiro lugar. A gente atende mais do que municípios muito maior, de porte maior que o nosso. Então, assim, eu acho que isso é um dos motivos que a gente conseguiu receber essa moção de aplauso, do nosso atendimento. E a gente também não pensa só em quantidade. A gente também pensa em qualidade, né? Que eu acho que é importante. Porque você fazer o atendimento, só ali escrever e tchau, obrigado, não. A gente tem ali levar solução para o contribuinte. Porque todo mundo que entra num lugar desse, ele está com algum problema. Ele quer ver alguma coisa. Ninguém entra lá e fala assim, aí, o que vocês fazem aqui de bom? Né? Então, assim, a gente tenta ser o mais conclusivo possível o atendimento ao contribuinte. Às vezes, não consegue ser conclusivo na mesma hora, mas com o respaldo da Receita, por exemplo, eu estava até explicando a alteração de um nome, que é a alteração de paternidade. Isso acontece muito. Então, assim, às vezes não conclui na hora, mas a gente monta um processo, encaminha para a Receita, com 2, 3 dias já tem retorno. Seria muito melhor do que a pessoa sair e ir em Goiânia para resolver o problema dela, né? Então, a gente tem esse atendimento muito conclusivo. Acho que isso é muito importante.
E, claro, a gente tem metas, né? A gente tem, Você já falou antes aí que é aumentar o quadro de servidores. Isso, é uma das metas. Você já disse antes que é uma das questões. É uma das metas, né? E o projeto itinerante para não parar. Eu quero visitar os municípios que a gente já foi. A gente, às vezes, já foi em Montes Claros 2 vezes. A gente já foi em Diorama 2 vezes. É bem pertinho. Tem gente que fala, mas você vai lá em Diorama. Mas, sim, às vezes o município está fazendo ali uma ação, alguma coisa, quer que a gente esteja junto. Então, assim, eu quero estar visitando novamente os municípios e em municípios que a gente não foi. Para o senhor ter ideia, mês passado a gente foi em Bom Jardim. É 150 quilômetros daqui. E eu pensei, na hora que eu falei com o pessoal de lá, eu falei assim, olha, mas tá 50 quilômetros de uma agência, que é Barra do Garças. Aí ele falou assim, não, mas a gente vai fazer um projeto na praça, a gente queria que fosse mais, assim, as pessoas conseguissem mais resolver o problema delas do que sair daqui para deslocar. Aí a gente foi em Bom Jardim, a gente atendeu mais ou menos 75 pessoas, eu e mais outra funcionária. Eu e a Jace Keller. Então, assim, foi muito bom. Então, a nossa meta, eu também tenho uma meta assim, de ter mais parceria dentro da cidade, igual eu já falei do Sindicato Rural, de outros sindicatos, de outros projetos que tiverem na cidade, a gente está à disposição. E até zona rural, que eu acho que seria assim, uma comunidade, às vezes vai fazer uma ação, né? Vai fazer um evento, a gente também lá, né? somar lá também. Muito bem, é a disposição boa de vocês de estar presente aí nesses eventos. Laiane, a questão agora é a seguinte, fujo um pouquinho até do PAV para falar da questão de gestão empresarial, porque você é graduada em administração de empresa, eu quero te ouvir agora do ponto de vista opinativo. Você está lidando aí com os nossos empresários, com os contribuintes, eu quero te ouvir do lado opinativo, como é que você está vendo aí a mentalidade do nosso empresariado, dos contribuintes, as empresas que te procuram lá para resolver problemas na área tributária. Como é que está isso? Você está achando que nós estamos evoluindo do ponto de vista empresarial, o nosso empresariado, o empreendedorismo? Eu quero te ouvir como graduada em administração de empresa nesse sentido. Sua ótica. Então, Valdeci, eu tenho uma visão bem ampla, justamente por ter um outro órgão junto com a gente, que é a Sala do Empreendedor. Está do lado lá, né? Ele é vinculado a nós. Inclusive, em muitos municípios, a Sala do Empreendedor e o PAV é o mesmo funcionário. É um só para os dois. Quando o município, às vezes, é pequeno, não tem tanta demanda, é um só para os dois. Isso até foi uma indicação da Receita Federal ter esse vínculo. E eu percebi muito nesses últimos meses para cá o aumento de pessoas que estão indo regularizar a situação abrindo um CNPJ, abrindo o MEI, entendeu? Então, assim, a gente vê a formalização. Isso é bom, porque aí as pessoas vão ali, tem essa consciência que precisa formalizar, que com esse CNPJ ela tem um amplo atendimento, que ela consegue ter uma parceria com o Sebrae para ter palestras. Tem uma linha de crédito. Uma linha de crédito. Tem também recolher para aposentadoria. Justamente. E ter essa consciência, né? Então, assim, porque... Você está aumentando isso. Está muito. Nos últimos 3 meses, a gente percebeu o quanto a gente aumentou a questão da formalização. E essa parceria ali, junto com o Sebrae, e o Sebrae faz tudo de forma gratuita. Abrir o MEI é de graça, dar baixa nele também é de graça. Tudo é de forma gratuita. Emitir os boletos, fazer as declarações, todo esse serviço é feito grátis ali. Só que a gente também tem que dar consciência para muitos que às vezes falam assim, não quero MEI, vou deixar para lá. Mas aí não dá baixa, aí a dívida já vai para a gente, para a Receita Federal. Então, assim, já prejudica o CPF, juros e multa, que é muito caro, a gente sabe, e até deixa de ser uma contribuição, gera só dívida. Porque mesmo se ela pagar tudo, não é mais uma contribuição. Entendeu? Então, assim, eu percebi que o município está preocupado com isso, as pessoas estão preocupadas em formalizar e divulgar, né? Então, isso é bom. A questão do marketing está sendo muito bom. Então, você é otimista aí com relação à visão que o nosso empresariado está tendo aí para o presente e para o futuro no mundo dos negócios por aqui. E é bom a gente falar um pouquinho, Laiane, sobre a Sala do Empreendedor. Nós falamos um pouco disso, mas ao lado do PAV está a Sala do Empreendedor. E isso se completa, né? E, inclusive, em breve terá uma reinauguração, porque a prefeita viu a necessidade de ter uma exclusividade ali para a Sala do Empreendedor. Está no mesmo prédio, estamos no mesmo prédio, vai ter uma reinauguração da sala, né, em breve. Aí, e vai funcionar junto com o prédio também o Cine. Que tem tudo a ver também. Entendeu? Às vezes a pessoa está indo ali para resolver uma situação, já tem uma orientação aqui, outra ali, então vamos estar todos no mesmo prédio.
Cada um tem seu cantinho, mas estamos no mesmo prédio. Então, assim, é muito importante para o município essa visibilidade que tanto a Maísa, tanto o Léo tem. O Léo, como um contador, sabe bem a importância, né? Então, assim, essa visibilidade está sendo muito boa para o município. Em breve vai ter a inauguração do Cine e da Sala do Empreendedor. E sobre o Cine é bom dizer, né, Laiane? O Cine é o Sistema Nacional do Emprego. Do emprego. Que cuida aí do emprego, de carteira, enfim, essa coisa toda. E está tendo nessa semana também atividade do Cine, Hoje, né? Hoje está tendo o início de um curso do Cine. Do Cotec. Cotec, que, aliás, o Oeste Goiano está informando, hein? Quem acessar aí o Instagram, vê a notícia que o Cine hoje está abrindo um curso de confeitaria. Isso, justo. Inclusive, assim, o Cine é um parceiro, né? Também a carteira de trabalho é com o Gov, né? Vamos falar do Gov de novo. Então, assim, às vezes a pessoa vai lá no Cine e fala assim, não conseguiu o seguro-desemprego, que o nome da minha mãe no sistema está errado da Receita. Aí, gente, junto vai ser muito melhor. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Baratão Shopping é o mais completo de toda a região. Está há mais de 40 anos atendendo toda a família. Tem amplo estacionamento e pelo Baratão você pede pelo WhatsApp, 649-8154-1495. BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. BioEnge Soluções Ambientais, o contato 649-9623-5621. Maiara e Wendel, a serviço da região, através da BioEnge. Posto Rede Parceirão tem um combustível que te leva mais longe, bem mais longe e pelo menor preço. Atende você ali em Ceilândia, nas margens da GO 060 e também em Porá, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise, análises clínicas, que são exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará, 365, e tem coletas em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Olá, nós estamos partindo aqui para o final do nosso bate-papo e nesse final a gente vai voltar a falar sobre o que vai acontecer depois de amanhã, quinta-feira, 4 anos de PAV em Iporá e comemora-se trabalhando, comemora-se oferecendo aí serviço para a comunidade, que é essa palestra aí, já que maio é mês de declaração do imposto de renda. Declaração esta que começou antes, né? Começou em março, né? Justo. Começou em março e agora no final de maio, até lá, todos têm que fazer a sua declaração de renda. Vamos falar aí do que vai acontecer. Convide aí as pessoas para participar dessa palestra, que parece que vem conceituados tributaristas, né? Fale Justo. deles e do evento. Então, nós vamos completar 4 anos, né? Agora em mês de maio. E para poder comemorar, nada melhor do que levar informação para a população, né? E nós convidamos a equipe da Receita Federal, agradeço ao delegado Djalma Lustosa por ter disponibilizado os 2 servidores que vão vir, José Alves e Gervânio Ribeiro. Os 2 são analistas tributários, servidores efetivos da Receita Federal, que são excelentes, né, no tema de declaração de imposto de renda, outros também. Inclusive, ontem o José Alves entrou em contato comigo, falou, Laiane, além do tema, eu vou falar de mais algumas coisas. Falei, ótimo, quanto mais, melhor, né? Vamos aproveitar o momento deles aqui. Ele vai falar sobre cidadania fiscal e sobre cidadão solidário. Então, um pouco, né, resumindo um pouco o assunto, é sobre a questão também da destinação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ao Fundo Municipal do Idoso. Não só o município de Porá, mas muitos municípios têm esses fundos ativos, né? Porque toda região, às vezes a pessoa fala assim, eu moro aqui, mas faço declaração em outro lugar. Então, assim, destina para o seu município, destina para onde você acha que vai ser melhor. Pode apontar, agregado, né? Pode apontar. No momento que está fazendo a declaração, e tem gente que pensa, mas vai aumentar meu imposto? Não vai aumentar seu imposto. Então, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Então, eles vão informar direitinho, são 3% que pode destinar para o Fundo Municipal do Idoso e 3% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, eles vão estar aqui, falar sobre isso. Nós somos vagas limitadas, nós já temos alguns inscritos já. Acho que nós já ocupamos mais da metade das inscrições, né? Porque o local lá, a gente suporta até 120 pessoas. Acho que já temos algumas inscrições, eu não conferi hoje. E nós temos uma parceria com a faculdade, a Uniporá, liberou os alunos de Ciências Contábeis, de TI e, se eu não me engano, de Administração para estar participando, né? Vai ter certificado.
No final do curso, a gente vai estar entregando já o certificado para todo mundo que participar. Então, faça a sua inscrição, tem um telefone nosso de contato. Tem que fazer a inscrição? Se não conseguir, fala assim, resolvi de última hora, vai lá, pode ir de última hora. Que Faz inscrição de faz última hora inscrição também. de última hora também. Né? Então, nós temos o telefone, que é 64 98427 4266. É o nosso WhatsApp. Se a pessoa quiser o link, a gente envia o link para ela. Muito bem, aí muitas informações hoje, hein? Muitas informações de um segmento da lida pública importante, que é a área da Receita Federal. Falando aqui sobre o PAV, o Posto de Atendimento Virtual. Foi muito bom, Laiane, você ter vindo. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. A Laiane aceitou vir, eu fiquei feliz com isso e acho que a gente contribuiu aí com os nossos milhares de internautas que nos acompanham. A Laiane, é preciso que se diga, ela é filha do nosso amigo, o Coronel Almeida, que já esteve aqui também sendo entrevistado. A Laiane, ela tem o marido está aqui acompanhando ela, fugiu o nome do marido. Guilherme. É o Guilherme. O Guilherme é da família Cunha. Obrigado, Guilherme, por você ter vindo. Obrigado, Laiane. E, Laiane, a gente termina aqui sempre os nossos bate-papos, ao entrevistar os nossos, as pessoas que aqui vêm, a gente sempre termina entregando aqui um presentinho, uma lembrancinha, e no caso para você, está aqui, tem aqui Obrigada. uma caneta térmica e tem aqui um espelho. Objetos personalizados levam o seu nome para sinal de gratidão por você ter vindo aqui conceder a essa entrevista. A gente encerra aqui, Laiane. Obrigadão. Obrigada. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Laiane. Agradecimentos a todos que nos acompanharam. É sempre assim, terças e quintas, dias para a gente receber convidados, noites de entrevistas. E assim vai ser na próxima quinta-feira. Está agendado com o vereador Enio Pirulito. Ele vai vir aqui para falar do mandato dele. Até lá, um abraço a todos.